vivo. Bom dia a todos que estão assistindo agora essa live. Agora são 9h12. Primeiro culto deste domingo, dia 6 de abril, onde nós vamos adorar ao Senhor e buscar a força de Deus, a força para que a gente possa combater o bom combate. Como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se você é uma pessoa que quer concluir, acabar a carreira é concluir a carreira e não perder jamais a fé, você precisa da força de Deus para a tua vida. Então eu convido você que não está aqui no templo da Nova Esperança neste momento, a você estar conosco hoje às 19h, onde eu tenho certeza que você vai retornar para o seu lar diferente do que você vai chegar aqui. Assim como vocês que estão aqui no templo retornarão daqui a pouquinho para os seus lares também melhor do que vocês chegaram aqui. Amém. Posso ouvir um amém de todos? Amém. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus de uma maneira. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos e adore o Senhor. Os santos e os anjos Se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. os santos e os anjos. Os santos e os anjos se prostram aos seus Os pés. anciãos rendem. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro E a ele e canta: a Ele. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Adore, igreja. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
digno de tudo, é digno de ser adorado, engrandecido, é digno de ser exaltado. E com este objetivo é que nós aqui estamos nesta manhã, é para te adorar, render honras e glórias ao único que merece. Enche, Senhor, enche a cada um dos teus filhos do teu Santo Espírito, renovando as suas forças, renovando a sua fé, meu Pai, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ah, meu Deus, nós queremos mergulhar na tua presença, nós queremos, meu Pai, beber da água, da fonte da vida. Queremos nos saciar nesta manhã, Senhor. Vem, ó Espírito Santo, vem, ó Espírito de Deus sobre a tua igreja. Enche a tua igreja nesta manhã do teu santo poder. Aleluia, aleluia, Senhor. Existe um caminho, igreja. Existe um caminho, existe direção, para quem espera no Senhor. É verdade. Existe uma saída, existe esperança para quem confia no Senhor. aqueles que buscam o Senhor Não são confundidos. Aqueles que buscam o Senhor não são confundidos. Eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar
Senhor que é soberano sobre a terra e sobre o céu. Abraça a tua igreja nesta manhã. Envolve cada um dos teus filhos com o teu amor, com o teu poder. Age na vida de cada um deles, Senhor, para transformá-los, para que eles te glorifiquem, para que eles te exaltem ainda mais, Senhor.
Igreja, eu quero que você abra a tua Bíblia para ser mais rápido em 2 livros. Abre Mateus capítulo 11 e 1 Reis capítulo 3. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11, e 1 Reis, capítulo 3. Vamos achar? Amém. Nós vamos falar hoje sobre suportar o processo para chegar à vitória. Deixa eu orar primeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nesta manhã o Senhor venha falar com cada um de nós. Usa-me, ó Deus, para falar com a tua igreja aquilo que o Senhor sabe, o que cada um de nós necessitamos ouvir. Dá-me, ó Deus, a tua direção para poder externar ao teu povo aquilo que o Senhor me entregou ontem, meu Pai, através dessa mensagem. Repreenda todo espírito perturbador, todo espírito de confusão, que muitas vezes há pessoas que não conseguem, meu Pai, se ater à palavra. Muitas vezes, enquanto a palavra é ministrada, a mente da pessoa começa a viajar em tantas outras situações. E assim, meu Pai, a pessoa não consegue receber a direção do Senhor. Por isso eu te peço, repreenda todo espírito de confusão, todo espírito de atrapalho. Somente o teu Santo Espírito é que tem total liberdade para agir neste lugar, em nome de Jesus. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre o processo que enfrentamos até a gente chegar à vitória. Quantas são as pessoas que elas desanimam, elas se entregam no meio do processo, e se entregam no meio do processo porque o processo não é fácil para ninguém. Olha aqui para o altar, por favor. Antes de nós chegarmos à vitória, eu repito, nós passamos por um processo, e muitas vezes neste processo muitos vão se entregar, muitos vão desanimar, muitos vão retroceder por tudo aquilo que há de enfrentar no meio do processo. Tem momentos que no processo parece que a pessoa está andando para trás, ficando mais longe da sua vitória do que ela espera. Há momentos que no processo parece que Deus está perdendo a batalha e o maligno é que está vencendo. De repente você já passou por momentos, por fases semelhantes a essas que eu estou falando, que parecia que você não iria suportar, que você não iria aguentar aquele processo. E quantas também são as pessoas
que quando estão enfrentando esse processo que não é nada fácil para ninguém, quantas são as pessoas que elas passam também por momentos de humilhações. Pessoas chegam para você e dizem: aonde que está o teu Deus, a quem você tanto exalta? Cadê Ele que Ele não te livra dessa situação? Eu quero te dizer que quando você passar por isso, você tem que falar para essas pessoas: onde que está o seu Deus? O seu Deus está no controle de todas as coisas. Amém. É isso que você tem que afirmar. Vocês perguntar: cadê Deus nessa situação? Deus está no controle. Logo, logo você vai ver o poder dele se revelar. Amém. Amém. E não você pensar em parar. Na hora do processo, eu repito, é difícil para todo mundo, não é só para você. É difícil para todas as pessoas, mas parar ou retroceder não é a escolha certa. A escolha certa é a pessoa perseverar. A escolha certa é a pessoa se apresentar e apresentar a sua demanda ao Rei dos Reis. Nós vamos ver exatamente na história que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em 1 Reis 3, exatamente isso. Mas antes de nós chegarmos lá em 1 Reis 3, eu quero que você veja lá em Mateus 11 o que aconteceu com o profeta João Batista. Versículo 2 diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então observa que até João Batista, a quem Jesus testemunhou que foi o maior nascido de mulher, ele teve dúvida. Quando ele ouviu falar dos feitos de milagres que Jesus fazia, até João Batista teve dúvida por causa do quê? Da pressão que ele estava sofrendo por causa da prisão. Então, se até aquele, repito, a quem Jesus testemunhou que foi o maior nascido entre mulheres, até ele, na hora da pressão, ele passou por dúvida, o que dirá de nós? Então, muitas vezes, você passa, eu passo, nós passamos por certas pressões no meio do processo. E essa pressão, ela tenta causar dentro do nosso coração dúvida das promessas de Deus, como João Batista, que foi o precursor, aquele que veio 6 meses antes, já preparando o caminho para que Jesus chegasse. Ele tinha a promessa de Deus que ele iria preparar o caminho para o Messias, para o Salvador chegar, mas a pressão foi tão grande após ele ser preso, que ele teve dúvidas. E quantos momentos que talvez você também já teve dúvida da promessa de Deus, por causa da pressão que você estava vivendo no meio do processo? E muitas vezes, com essa pressão, essa dúvida, vem o desejo da pessoa parar com tudo. Vem o desejo da pessoa ela retroceder. Vem o desejo da pessoa blasfemar contra Deus. Mas eu repito, a atitude correta não é parar, não é retroceder, não é blasfemar. A atitude correta é a pessoa manter a sua fé acesa, confiando em Deus e perseverando em busca da sua vitória. Vamos lá para 1 Reis 3. Vamos ver a história aqui de 2 mulheres. 3, versículo 16. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres:
Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém ela disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu é o morto. E a outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: por que o amor materno se aguçou por seu filho? E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. O que eu aprendo com essa história? Veja a história dessas duas mulheres. Eu não vou aqui relatar tudo de novo, não vou contar a história delas, que você leu comigo, está bem claro, bem explícito a história escrita. Mas observa a pressão que a verdadeira mãe daquela criança ela enfrentou ao ver aquela resposta do rei, dizendo: divide no meio a criança e dá uma parte para cada uma. A pressão dela, a pressão que a perca, que parecia que ela estaria perdendo o filho que tanto ela desejou, que tanto ela esperou por 9 meses. A pressão foi tão grande que ela preferiu abrir mão momentaneamente. Atente para isso. Momentaneamente parecia que aquela mulher estaria perdendo. E às vezes o processo que a gente enfrenta parece a mesma situação. Parece que a gente está perdendo. Parece que a gente não vai conseguir glorificar a Deus como a gente tanto gostaria, como a gente tanto desejou. Mas qual foi a atitude desta mulher para que a sua causa fosse julgada e ela saísse vitoriosa? Ela se apresentou diante do rei. Então, se você está passando por um processo difícil, seja na área que for da tua vida, pastor, parece que eu não vou aguentar, e eu estou passando, talvez alguém possa dizer isso, exatamente assim. Poxa, eu lutei tanto para conquistar algo, lutei tanto para chegar em tal lugar, lutei tanto para obter aquela vitória, aquela resposta, e parece que agora tudo acabou, eu estou perdendo. Se você quer reaver aquilo que parece que você está perdendo, ou aquilo que você perdeu, um conselho que eu te dou: apresente-se diante do Rei Jesus. Apresente-se diante dele. Apresente a tua causa, apresente a tua demanda, apresente a tua situação.
apresente aquele processo que você está passando diante do rei. Ele é justo. O rei dos reis a quem nós servimos, ele não é corrupto, ele não se vende, ele é perfeito. Eu repito, ele é justo, ele é fiel. E se você apresentar de fato a sua causa diante dele, ele vai julgar a tua causa e vai te dar o veredito de vitória. Lembra de Jó? O que ele disse? Se eu soubesse onde o poderia achar. Se não me falha a memória, vem para mim, Júnior, por favor. Acho que é Jó 23, capítulo 23, se não me engano. Que ele diz: se eu soubesse onde o poderia achar, eu me chegaria ante o seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e saberia o que ele me dissesse. Acaso ele contenderia comigo? Não, antes me atenderia. É isso mesmo? Obrigado. Jó 23, né? A partir do 3, versículo 3. Então olha a certeza que Jó tinha. Ele queria se apresentar, ele só queria saber onde encontrar Deus. Nós não temos esse problema que Jó teve, porque a gente sabe onde encontrar Deus. A gente sabe como encontrar o verdadeiro Deus. Então chegue perante o Rei dos Reis e expõe a tua causa, para que ele julgue a tua causa e bata o martelo a seu favor. Ele te deu o veredito que você precisa, assim como ele deu para Jó, mudando a sorte de Jó, fazendo o último estado da vida de Jó ficar muito melhor do que foi o seu primeiro estado. E que, diga de passagem, o seu primeiro momento de vida, o seu primeiro estado de vida já foi excelente. Então, se o primeiro momento foi excelente, imagina o segundo momento, que a Bíblia diz que foi tudo melhor. Tudo foi melhor do que estava antes. Mas por quê? Olha como é que Jó ele estava. Ele queria se apresentar. E por que ele queria se apresentar diante do verdadeiro Rei, do verdadeiro Deus? Porque ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Ou seja, por mais a situação que ele estava passando, que parecia que ia perder até a vida, mas ele nunca desistiu de crer que o seu Redentor, o seu Salvador, ele vivia. Ou seja, a fé dele não estava num Deus morto, mas estava num Deus vivo. Veja também a situação de Abraão. Olha o momento do processo que Abraão ele passou. Deus, quando chamou Abraão, Deus falou para Abraão que sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. De ti farei o pai de uma grande nação. Mas os anos estavam se passando e Sara, sua esposa, continuava o quê? Estéril. Olha o processo. Por que a Sara ela incentivou tanto o seu marido Abraão a se deitar com uma das suas servas? Porque ela não suportou o processo chamado tempo. Ela não suportou o processo chamado tempo e ela persuadiu Abraão a se deitar com a sua serva para que ela engravidasse. Ou seja, ela quis dar um jeitinho para que a promessa de Deus viesse a se cumprir na vida do seu marido. Nós não precisamos de dar jeitinho nenhum para Deus. O que a gente precisa é confiar na promessa de Deus. Porque Ele é fiel para cumprir no seu tempo certo. Toda promessa ela tem um tempo exato para se cumprir. Mas eu pergunto para vocês: Deus cumpriu na vida de Abraão o que Ele prometeu? Sim. Sara gerou? Sim. Pois é. Era impossível aos olhos humanos, mas a promessa de Deus, querido, ela se cumpre. Veja também o exemplo de José. Olha o processo
que José enfrentou até que os sonhos que Deus fez ele ter viessem se realizar, viessem se cumprir. Foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro foi cogitado em matá-lo, depois foi vendido. Chegou lá, foi ser servo de Potifar. Mas mesmo na situação de escravo, a palavra servo ali nessa situação era escravo mesmo. Mesmo sendo escravo de Potifar, mas ele continuava temendo a Deus e confiando em Deus. Foi enganado pela esposa de Potifar. E por causa do engano, da mentira que ela falou para o seu marido, que o José tentou estuprá-la, ele foi para o cárcere, foi preso. Mas mesmo sendo preso, ele não blasfemou. Mesmo sendo preso, chicoteado, ele não murmurou contra Deus, ele não reclamou contra Deus. Pelo contrário, ele continuava crendo no seu Deus. Até que você conhece a história: de escravo virou governador do Egito. Mas tem tantos outros exemplos que eu poderia te dar. Veja Davi, a mesma forma. Davi parecia que quando ele foi enfrentar aquele gigante, o Golias, parecia tudo perdido. Ninguém acreditava que ele conseguiria matar aquele incircunciso filisteu. Mas ele venceu, sabe por quê? Porque ele olhou para o verdadeiro Deus. Embora o processo era difícil, o processo de reclamação contra ele, o processo de pessoas chegando para ele dizer: vai embora para casa para que teus pais ainda tenham um filho vivo. Por mais que ninguém acreditava, mas ele acreditou no seu Deus. Por isso que ele disse para o rei Saul: uma vez estava eu cuidando das ovelhas de meu pai, e saiu do meio do mato um urso, e outra vez um leão. Vieram contra o rebanho das ovelhas, pegaram uma, abocanharam uma. Eu lutei contra eles, tirei a ovelha da boca deles e matei os dois. Assim será também, disse Davi a Saul, com este incircunciso filisteu. Assim como Deus me entregou o leão e o urso nas minhas mãos, Deus também hoje me entregará esse incircunciso filisteu. Olha a confiança que Davi tinha em Deus. Veja também o exemplo de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não puderam contra ele. Os leões não puderam feri-lo, não puderam matá-lo. Por quê? Porque Deus estava ali naquele lugar. E por que Deus estava ali? Por causa da fé de Daniel. Ele estava disposto, se Deus quisesse, a morrer. Ele entendeu: se chegou a minha hora de eu partir deste mundo terreno e ir para a glória com meu Deus, eu estou pronto. Mas negar a minha fé por causa do processo, como o processo que ele estava passando, o processo dele ser morto, o processo por causa da fé dele. Ele foi jogado na cova dos leões famintos. Por quê? Porque ele não quis abandonar a sua comunhão, ele não quis abandonar a sua fé. Porque a lei, a ordem do rei daquela ocasião era que no espaço de 30 dias ninguém poderia fazer petição a Deus nenhum e a nenhum ser humano. Mas ele preferiu ser jogado na cova dos leões para ser morto, mas ele não abandonou a sua comunhão nem a sua fé. E muitas vezes, quando a pessoa passa por um processo difícil, uma das primeiras coisas que sobrevém ao seu pensamento é exatamente o que? Abandonar a comunhão. A pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de meditar na Sagrada Escritura, a pessoa deixa de vir ao templo para adorar a Deus, a pessoa deixa de servir, já pensa em desistir de tudo, já pensa em parar com tudo, em largar o chamado, já pensa em tudo. O Daniel não.
O Daniel falou: se chegou a minha hora de eu partir, eu estou pronto. Mas abandonar o meu Deus por causa desse processo difícil, eu não vou. E ali, quando menos espera, ele viu o anjo de Deus fechando a boca dos leões. Assim como seus 3 amigos judeus que também estavam lá, o Mesaque, o Sadraque e o Abednego. Olha o processo que eles passaram. O rei disse o quê? Quando eu mandar tocar os instrumentos musicais, todo mundo da minha província aqui dobra o joelho e se curva diante da imagem que eu mandei levantar, porque aquele que não fizer, eu vou lançar na fornalha acesa. Os 3 obedeceram à voz daquele rei? Não, permaneceram de pé. Foram lançados dentro da fornalha, mas o que eles viram dentro da fornalha? O anjo do Senhor protegendo eles. Então, vale a pena suportar o processo. Não negue a tua fé por causa que o teu processo está difícil. O processo de você ver o teu sonho se realizando, repito o que eu disse outrora, parece que para alguns que você está ficando mais distante, mais longe da tua vitória do que você espera. Suporta o processo, aguenta. Eu sei que não é fácil, mas aguenta, suporta. E para você suportar, você tem que se achegar cada vez mais diante da presença do Rei dos Reis. Não é você se ausentar da presença do Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, que você vai conseguir vencer essa situação. Não é você abandonar a tua comunhão que você vai conseguir vencer. É o contrário. É você aprimorando cada dia mais a tua comunhão. É você fazendo sim que cada vez mais você esteja pertinho do Senhor. Porque aí Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar e Ele vai te capacitar a você chegar no ambiente da vitória. Aí Deus tira de você aquela vergonha, aquela humilhação que você estava passando, como tirou, repito, desta mãe, que estava prestes a perder o filho. Mas aquilo que figuradamente ela tinha perdido, o rei mandou devolver para ela, o rei Salomão. E se o rei Salomão foi justo, imagina o rei Jesus. Imagina ele. Se você pegar essa tua causa, pegar essa tua situação e você apresentar diante dele, ele vai julgar a tua causa com equidade, com equilíbrio, com justiça. Ele não vai deixar jamais que um servo, uma serva que está diante dele, mesmo naqueles momentos difíceis, Deus não vai deixar com que essa luta ela venha te envergonhar. Se Deus está permitindo você passar por essa luta, você não sabe por quê, mas Deus sabe o porquê. E Ele sabe a hora certa dele agir para que o nome dele seja exaltado na tua vida. Amém, Amém, igreja? Amém. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Eu quero orar por você que talvez você diga: pastor Roberto, eu estou passando por um processo difícil, como o senhor falou aí, não está fácil. Não está fácil eu enfrentar esse processo, está difícil. Mas eu quero vencer este processo, eu quero glorificar a Deus. Feche os teus olhos então, meu Pai. O Senhor sabe, meu Deus, tudo que nós enfrentamos neste mundo. O Senhor sabe, meu Pai, que muitas vezes passamos por situações de humilhação, situações de vergonha, que parece, meu Deus, que estamos perdendo tempo. Existem pessoas, meu Pai, que até mesmo pensam que não está valendo a pena servir ao Senhor. Tem pessoas que estão passando, ó Deus, por processos tão difíceis na sua vida, tão dolorosos, que chegam até mesmo a comentar com outros que não vale a pena estar na tua casa para te adorar. É as aflições que certos processos
eles causam, meu Pai. Mas assim como o Senhor sustentou os teus servos no passado, sustenta-nos também nos dias de hoje, meu Pai. Assim como o Senhor livrou a Daniel lá na cova dos leões, o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha acesa, assim como o Senhor livrou José lá na escravidão, assim como o Senhor honrou a todos eles, como também a Abraão, cumprindo os teus sonhos, as tuas promessas, que assim seja também, meu Pai, com cada um de nós. Que aqui seja também com esta mulher, com este homem que está enfrentando esses momentos maus, esses momentos difíceis na sua vida. Ó poderoso Deus, faz mudar a sua história. Faz, Senhor, faz mudar a história. Tira o opróbrio, tira a vergonha, tira a humilhação que essa pessoa, meu Pai, está passando. Em nome do Senhor Jesus, eu te suplico, meu Pai, como o Senhor tirou também o opróbrio do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel, tira, Senhor, o opróbrio que essa pessoa está passando. Talvez um processo que essa pessoa está enfrentando no seu lar está complicado, está difícil. Talvez o processo que essa pessoa está enfrentando para ver os seus entes queridos se rendendo a Ti e confessando o Senhor como o seu único Senhor e Salvador, talvez, meu Pai, não está nada fácil. O maligno tem feito de tudo para que essa pessoa murmure. O maligno tem feito de tudo para que essa pessoa reclame com o Senhor e se afaste do Senhor. Mas eu te peço, ó Espírito amado, ó Espírito Santo, fortalece essa pessoa, ajuda essa pessoa a vencer este processo e chegar a conquistar a sua vitória. Capacita, meu Pai, capacita o teu povo, meu Pai, a conquistar as suas vitórias. Eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó poderoso Deus, nosso Senhor e Salvador, nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós cremos no Senhor e confiamos nas Tuas promessas. Não é por acaso, nada é em vão, igreja. Nada é por acaso, nada é em vão. Nada é em vão. Na vida com Deus, Tudo tem uma razão. tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem para mim. trouxe bem pra mim. Olhando de fora me ia ver, mas com o tempo deu pra perceber milagres crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte. Mais forte, E ainda assim eu prevaleci. eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Oh, meu Pai, aqueles que têm raízes na Tua presença, eles suportam o processo, meu Pai. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, Olhando de fora ninguém
Mas com o tempo, minha raiz cresceu, e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Levanta tuas mãos, igreja, e adore só quem tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda, como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Machucado, quando perseguido, caluniado, quando perfumei e esqueci, quando ajoelhei e te busquei. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar, como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia. Aleluia. Oh, meu Pai, o segredo, Senhor, é sempre nós continuarmos a te adorar, meu Pai. Esse é o segredo. Assim como Jó suportou aquele processo porque em todo tempo ele te adorava. Abraão suportou o processo, não só esses dois, todos, meu Pai, que suportaram o processo e chegaram à conclusão da promessa, chegaram à vitória, é porque eles não deixaram de te adorar nos momentos difíceis, eles não deixaram de te servir, eles não deixaram de crer nas tuas promessas. Eles olharam para, meu Pai, o Senhor, e não para a situação difícil que estavam enfrentando. Por isso é que eles venceram. Por isso que eles conseguiram dar a volta por cima. Então, meu Pai, eu te peço, fortalece essa pessoa. Busca a força de Deus agora, igreja. Não fique com a sua boca fechada não, igreja. Se você quer a força de Deus para você suportar o processo e você vencer, então você tem que ter essa comunhão viva com Ele. É você. Você não pode ficar na dependência da minha oração. Você não pode ficar dependendo da oração de alguém. Você tem que ter tua comunhão com Deus. É isso que fará a diferença na tua vida. É isso que vai te capacitar a você vencer, a você sair dessa situação de opróbrio, de vergonha, de humilhação. Ó Espírito Santo, ó Espírito amado, vem Senhor, vem sobre cada um de nós neste momento. Nós precisamos tanto do Senhor, nós desejamos tanto a tua presença na nossa vida, porque reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nada somos, reconhecemos que sem o Senhor nada podemos. Vem nos abraçar nesta hora, vem nos envolver com o teu poder nesta hora, vem Espírito Santo neste momento, aleluia, 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 aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de todo louvor,
digno de toda honra, digno de toda glória, é o Senhor, ó Deus glorioso, ó Deus soberano. Eu te amo, eu te quero, eu te desejo mais que tudo na minha vida. Vem, 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 ó Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu necessito, meu Pai, do Senhor. Além de precisar, além de reconhecer que eu necessito do Senhor, eu não quero de forma alguma viver longe do Senhor. Não, meu Pai, pelo contrário, eu quero cada dia estar mais perto do Senhor. Cada dia eu quero, ó Deus, estar mais firmado em Ti, Senhor. Eu quero estar mais, ó Deus, alicerçado no Senhor. É isso que eu desejo, meu Pai. Por isso eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu quero colocar, ó Deus, a vida de cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, porque somente o Senhor para nos sustentar, somente o Senhor, ó Deus, para nos manter, somente o Senhor, meu Pai, para nos fortalecer diante de todas as situações. Por isso, meu Pai, outra vez estamos aqui para Te buscar, outra vez Te busco, outra vez Te encontro, outra vez não nega o meu choro escondido aqui, não nega, Senhor. O Senhor não negou o choro de Ana. Eu me recordo, ó Deus, quando Ana, seu marido Eucana, foram, meu Pai, diante dos Teus servos para Te adorar, para Te servir. Foram apresentar o sacrifício anual de adoração ao Senhor. Ana estava vivendo um processo difícil, um processo doloroso, meu Pai, porque ela via a Penina gerar mais e mais filhos e ela continuava estéril. Mas quando ela teve aquela oportunidade, junto com seu marido, de chegar diante do Senhor para adorar, apresentar os seus sacrifícios anuais, ela apresentou também a sua demanda diante do Senhor. E o Senhor olhou para o seu choro, para as suas lágrimas, e naquela noite, Senhor, o Senhor curou ela. Naquela noite, ela coabitou com seu marido e engravidou. Assim, meu Pai, o Senhor tirou da vida dela o opróbrio. Assim o Senhor tirou da vida dela a vergonha. Ah, meu Pai, estamos aqui para Te buscar. Tira todo opróbrio, tira toda vergonha, Senhor, da vida do Teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço. Outra vez,
deixar a minha vida pra ti. Declare: Jesus, quero viver pra ti. Jesus, quero viver pra ti. Deixar a minha vida pra ti. Pai, eu não sei o que eu vou. Pai, eu não sei o que me escondo. Se no final dessa jornada eu te buscarei de novo. Pai, eu me rendo ou eu sofro, ou me alimento ou eu morro. Pai, não tem nada que preencha o vazio em mim, se não há presente. Se não há presente. Não foi em vão a sua dor, nem cada grau pegado em suas mãos. Eu sei que doeu quando me Deixar sua glória. deixar sua glória trazer. Eu não vou perder mais essa chance. Não vou perder mais essa Eu preciso viver em mim. viver o princípio viver. Jesus, quero viver. Jesus, quero viver pra ti. Deixar a minha vida. Deixar a minha vida pra ti. Aleluia. Jesus, quero viver pra ti. Deixar a minha vida pra ti. Jesus, quero viver pra ti. Deixar a minha vida pra ti. Senhor, presente. Digam graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Amém? Quero lembrar a todos que domingo que vem, dia 13, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você que não está aqui conosco hoje, neste horário, esteja conosco domingo que vem, 9 horas da manhã, principalmente aqueles que realmente não podem estar às 9 da manhã, que é a primícia, primeira parte do dia para Deus. Aqueles que não podem estar 9 da manhã, esteja 19 horas, mas esteja conosco domingo que vem, para juntos nós cearmos a mesa junto com o Senhor, participando assim do seu sangue e da sua carne, representada pelo vinho e pelo pão. Amém? E lembrando também que quarta-feira, agora é quarta, dia 9, a noite da vitória, o culto da vitória, 7h30 da noite. Eu convido você a estar conosco nesta quarta-feira também, tá bom? Deus abençoe a todos. Nosso bazar. Deus abençoe a todos e eu aguardo por todos vocês hoje ainda à noite, você que não pôde estar aqui de manhã. Deus abençoe a igreja. Aplauda mais uma vez. Vamos encerrar a live.